turma de primeiro ano do ensino médio, como é que vocês estão? Estão bem? Estão massa? Beleza total? Hoje nós vamos falar das equações e das inequações logarítmicas. Então é muito importante que as propriedades que eu ensinei na aula passada já estejam sendo praticadas, tá bom? Porque é muito importante para resolver as equações logarítmicas. Eu até citei que uma das propriedades era bastante importante, que a gente ia utilizar justamente nessa parte do conteúdo. E a gente vai utilizar ela agora. Olha aqui, vamos lá, só relembrando ela aqui, ó. Se eu tenho dois logs que estão na mesma base, tá vendo? Base B, o que a gente vai fazer para resolver? A gente vai igualar os logaritmandos. Mas existem passos para a gente resolver uma equação logarítmica. São basicamente 3 e é bem tranquilo. Ó. O primeiro passo, turma, é verificar a condição de existência. Como assim, professor? É verificar se está definido aquele logaritmo, se é possível a gente calcular. Então a gente tem que lembrar o quê? Que a base tem que ser um número maior do que 0, tá? Não pode ser 0, e tem que ser um número diferente do que 1. Isso acontece, tá vendo? 3 e 3. E depois eu tenho que olhar para os meus logaritmandos. O que não pode acontecer aqui no logaritmando? Se é um número negativo, precisa ser um número maior do que 0. Então eu vou calcular. Então a primeira coisa, x mais 4 precisa ser um número maior do que 0. Então vamos lá. Então x precisa ser um número maior que menos 4. Para esse logaritmo aqui, tem essa condição. Vamos ver agora o outro. Então esse aqui, ó, menos x mais 12 precisa ser maior do que 0. Então menos x precisa ser maior que menos 12. Como tem menos aqui no x, eu vou multiplicar por menos 1. Vou ficar com x. Quando eu multiplico na equação por menos 1, eu troco o sinal. Então x precisa ser menor do que 12. Então tem que obedecer duas condições para eu achar a resposta. X precisa ser um número maior que menos 4 e x precisa ser um número menor que menos 12. Primeiro passo para resolver. O segundo passo, turma, é resolver justamente a questão da propriedade, né, da equação, usando a propriedade. Então o que eu vou fazer? Ó? As bases são iguais? São. Já verifiquei a condição de existência. Vou igualar então os meus logaritmandos. Só posso fazer isso quando as bases são iguais por causa dessa propriedade. Então, x mais 4 é igual a menos x mais 12. Vou resolver. Letra de um lado, número do outro. Então, x mais x é igual a 12 menos 4. X mais x vai dar 2x igual a 8. O 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, x deu um número igual a 4. E o terceiro passo é você verificar se a resposta que você encontrou faz sentido com a condição de existência. Então, x ele é um número maior que menos 4? Ele é. Ele é um número menor do que 12? Ele é. Então, essa é a resposta, a gente vai aceitar. E aí, a gente escreve a solução. A solução dessa equação é x igual a 4. Olha aqui, turma. Em algumas situações, a gente vai precisar fazer uma mudança de variável. Como assim, professor? Observe, eu tenho um log ao quadrado de x menos o log de x sobre 2. E esse 2 aqui, eu não posso aplicar aquela propriedade de passar para frente multiplicando. Porque é isso aqui tudo que está escrito. Esse quadrado aqui está dizendo o seguinte, ó, que é o log de x na base 2 elevado a 2 menos o log, tá? Eu repito, igual a 2. E aí eu não consigo resolver, tá? Utilizando as propriedades. O que eu posso fazer então? Fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar o log de x na base 2 de y. Então, quando eu chamo log de x na base 2 de y, o que vai aparecer? Vai aparecer um y ao quadrado menos y igual a 2. E aí você já viu, né, o que aconteceu aqui? Apareceu uma equação de segundo grau. Se eu jogar o 2 para cá, olha o que vai aparecer. Uma equação de segundo grau. E aí como é que resolve? Aplicando, turma, a fórmula de delta e Bhaskara. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado, que é menos 1, menos 4 vezes o valor de a, vezes o valor de c. Delta vai ser igual a 1, mais 8, que vai ser igual a 9. Aplicando então Bhaskara, vai ficar menos o valor de b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o valor de a. Então aqui nós vamos ficar com 1, mais ou menos 3, dividido por 2. Vamos encontrar duas raízes. Então, ó, 1 mais 3 vai dar 4, dividido por 2 vai dar 2. 1 menos 3 dá menos 2, dividido por 2 vai dar menos 1. Encontrei aí dois valores para y, y1 e y2. Por que não x1? Porque aqui está y, tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou voltar para aqui onde eu substituí, ó. Então, ó, eu vou fazer só uma coisinha aqui meio feia, turma, perdão, mas é porque eu estou sem espaço. Então, como eu encontrei dois valores para y, eu volto para aqui agora. Eu não chamei log de x na base 2 de y, então eu vou resolver justamente isso aqui, ó. O que é que eu vou ter? Primeiro, para y,
igual a 2. O que é que nós vamos ter, turma? Então, o log de x na base 2 é igual a 2, igualei o valor de y. Então, aplicando a propriedade, que propriedade? Da definição, turma, ó, método coração, método amorzinho. Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado é igual a x. Ou seja, turma, 4 é igual a x. Encontrei o primeiro valor de x, que é 4. E qual é a próxima? Para y igual a menos 1. Então, né, aplicando o método coração, a gente vai ter o log de x na base 2 igual a menos 1. Então, o que é que eu vou ficar aqui? Eu vou ficar com 2 elevado a menos 1 igual a x. Esse coração ficou torto, né? Então, vai ficar 2 elevado a menos 1 é igual a x. O que é 2 elevado a menos 1? Lembra da propriedade de potência? Eu inverto isso aqui. Então, isso aqui vai ficar igual a 1 meio é igual a x. Então, a solução dessa equação aqui, ó, são esses dois valores que eu encontrei, que foi 1 meio e 4. E assim a gente resolve essa equação logarítmica. Turma, antes de eu falar das inequações logarítmicas, eu quero que vocês deem uma pausa nesse vídeo e vão no link que eu deixei aqui nos comentários de exercícios de equações logarítmicas, onde tem um professor que faz alguns exercícios muito legais referente a equações logarítmicas que vão ajudar vocês a resolver os problemas que estão lá no módulo. Então vamos falar das inequações logarítmicas agora. Preste atenção, ó. Log de A na base B maior que o log de C na base B. Esquece o sinal aqui de verdinho que depois eu explico ele. Vamos lá. O que é que vai interferir para a gente calcular? Basicamente, a gente precisa olhar para a base. Se a base for um número maior do que 1, o sinal, na hora que a gente for mexer com os logaritmandos, permanece o mesmo. Já se a base for um número entre 0 e 1, aparecer um número decimal ou uma fração, então a gente inverte o sinal da desigualdade. Olha aqui o exemplo, ó. Log de 2x menos 4 na base 3 menor que o log de 12 na base 3. Antes da gente analisar sinal, tudo, vamos trabalhar com as condições de existência. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver a condição de existência. Só tem x aqui, ó, que não tem, então vou trabalhar só com essa aqui. Então, para isso aqui estar bem definido, 2x menos 4 precisa ser maior que 0. Tá? Então 2x precisa ser maior que 4, então x precisa ser, ó, passando 2 para lá, vai ficar maior que 2. Então x precisa ser um número maior do que 2. Segundo passo é agora resolver essa inequaçãozinha aqui, ó. Vamos lá. Olha aqui a base. A base é um número maior do que 1 ou o número que está entre 0 e 1 é um número maior do que 1. Quando for maior do que 1, o sinal da desigualdade vai permanecer o mesmo. Então eu vou mexer com meus logaritmandos. Então 2x menos 4. Como a base é maior do que 1, esse sinal aqui, ó, permanece o mesmo. Se a base fosse um número entre 0 e 1, na hora que eu fosse reescrever esse sinal, eu teria que inverter o sinal. Então vamos lá, vou resolver isso aqui. Então vai ficar 2x menor igual que 12 mais 4. Então 2x é menor igual que 16. X é um número menor igual. Então vamos lá, vou passar o 2 dividindo, então vou ficar com 8. Então 16 dividido por 2 vai dar 8. Então, o terceiro passo, eu vou agora ver as soluções que eu posso ter para essa inequação logarítmica. Vou chamar aqui de 1 e aqui de 2. Ó. Observe o que precisa acontecer. X precisa ser maior do que 2 e x também precisa ser menor do que 8. Então, o que é que eu vou fazer? Vou reescrever isso aqui em forma de intervalos. Então, vamos lá. Eu vou desenhar a primeira linha. Eu vou chamar de linha 1. Então, eu vou botar aqui o 0. Né? O 2 está mais ou menos aqui. Então, 2. O 2 vai ser bolinha aberta ou fechada, tem que ser maior do que 2. Então, bolinha aberta. Então, maior do que 2, ó. Tchum. Segundo pedaço, vamos lá. O segundo pedaço, x precisa ser menor do que 8. 2 está aqui, eu vou botar 8 aqui. O que é que tem que acontecer? Tem que ser menor ou igual. Então, bolinha fechada, porque pode ser 8. Então, ó, tudo isso aqui. E na terceira linha, eu vou pegar os pedaços de interseção. Então, onde é que esses pedaços se sobrepõem? Ó, entre 2 e 8. Observe que no 2 vai ser bolinha aberta, porque 2 está aqui, mas não está aqui. E 8 bolinha fechada, porque 8 está aqui, ó, tá vendo que está pintado, e está aqui também. Então, é esse pedaço aqui.
Então, de 2, não dá para escrever aqui, até 8. Então, qual vai ser a solução? Como é que se escreve a solução nesse caso? Vamos botar aqui que ali embaixo não tem espaço. A solução vai ser x pertencente aos reais, ou seja, pode ser qualquer número, desde que seja um número que esteja entre 2, né, que está aqui, e 8. Entre 2 e 8. Só que o 8 ele pode ser 8, então, ó, menor ou igual. Então, ele é maior do que 2 e menor do que 8, menor ou igual. Ele está nesse pedacinho aqui. E aí, a gente resolveu a nossa inequação. Vou deixar um outro link também aqui embaixo de exercícios de inequações logarítmicas. E aí vocês assistem também antes de resolver os exercícios do módulo para ajudar vocês. Tá bom? Com isso a gente encerra a aula de hoje. Até a próxima aula. Beijão, se cuidem.